Muito bem, meus irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Estão dormindo? Nós vamos, então, retomar a nossa EBD depois dessa pausa, né, que nós demos, por questão do final do ano, é normal aí. A dificuldade com o pessoal viajando e etc. Então era importante dar essa pausa. Está saturando aqui um pouquinho. E o meu microfone eu acho que está muito abafado. Não sei não. O pessoal do som trabalhar ali. Então o que nós vamos fazer hoje já rapidamente? Nós vamos fazer, irmãos, um sobrevoo muito rápido do que nós vimos nas duas aulas anteriores. Não vai demorar, tá? Eu já aviso, comunico, porque isso aí está gravado e online disponível para quem quiser, né? E você pode colocar lá no meu canal, você já sabe como, né? Mesmo canal que você assiste as mensagens de noite. Aí você procura lá os últimos vídeos, você vai ver uma imagenzinha azulzinha, né? Que é a imagem da transição de um slide para outro. É esse mesmo. Está lá o título Evangelismo, você pode pegar a versão mais comprida, né? Disso daqui. Amém? Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus nesta manhã. Deus querido, obrigado nessa manhã podermos estudar a Tua Palavra, especialmente em algo tão importante quanto a proclamação das boas novas. Obrigado, Deus, por podermos ter liberdade de sentar e pensar, ó Deus, as nossas vidas diante da realidade e dos mandamentos, dos mandatos que a Tua Palavra deixa para nós. Nessa manhã queremos lembrar dos nossos irmãos que estão viajando, daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão adoentados. Tu possas, ó Deus, estar com todos eles, trazendo-os em paz, guardando-os, ó Pai, durante esse dia de trabalho e recuperando a saúde, para que eles possam brevemente estar conosco, ó Deus, de volta à comunhão da Tua igreja. Lembramos também, ó Deus, essa manhã dos nossos missionários. Tu possas guardá-los, ó Pai, em cada continente, em cada cidade que eles estão, que a obra que eles estão fazendo, ó Deus, hoje, possa ser abençoada e prosperada pelas Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pela Tua Palavra. Nós oramos nesta manhã. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, o que foi que nós vimos nestes dias? Título do nosso estudo: Evangelismo, o negócio da igreja. Espero não ofender a consciência de ninguém em usar a palavra negócio, tanto que eu coloquei ali entre aspas, é que é óbvio que eu não estou tratando essa palavra da mesma maneira que uma empresa ou qualquer outra firma trata, né? A ideia que eu quis transmitir aqui, irmãos, é que essa é a tarefa da igreja, esse é o nosso ganha-pão, essa é a nossa rotina. O que vocês fazem aí? Evangelismo. É claro que a igreja não se reduz a isso, não se resume a isso, mas eu espero que os irmãos captem, através disso daí, a importância da centralidade, irmãos, de uma visão evangelística numa igreja. Quase tudo que nós fazemos, irmãos, na igreja, nós poderemos e continuaremos fazendo na eternidade. Nós vamos ainda adorar a Deus, nós ainda vamos continuar aprendendo, né, pelos séculos e milênios e eternidades a fim, as profundidades do conhecimento de Deus, mas nós não vamos evangelizar. Então essa é uma tarefa distinta deste lado da eternidade para a igreja. Então essa foi a motivação pelo título aí desse estudo. Então nós vimos, irmãos, pregação, mandato ou escolha. Então nós vimos as bases bíblicas nos evangelhos, certo? A base bíblica que nós vimos do evangelismo, ela nos leva ao quê? Nos leva à compreensão de que nós não temos isso como uma opção, mas sim como um mandato do nosso Deus para nós. Sendo um mandato, deveria ser algo que
eu não questionasse, que eu simplesmente já estivesse disposto a obedecer desde o meu primeiro momento de conversão. Não, pastor, mas isso aí a gente já sabe. Irmãos, vamos ver como é que a gente não sabe? Eu me lembro que o pastor Bartolomeu, muitos anos atrás, não me lembrou de algo que eu já sei, da simples questão matemática de que se um cristão ganhasse uma única pessoa para Cristo durante um ano, 365 dias. Então, neste ano passado, eu ganhei o Cleiton para Jesus. E agora, então, em 2017, nós somos, não mais um, mas somos 2. E nós fôssemos, neste ano, cumprir o mesmo objetivo. Ao final de 2017, não seríamos 2, seríamos 4. E aí os irmãos já entendem onde eu quero chegar. Ora, se tal verdade fosse do mandato do evangelho, do evangelismo, fosse fato para nós, isso estaria acontecendo, irmãos, com cada um dos milhões de supostos evangélicos só do Brasil, vamos falar. Eu sei, irmãos, que alcançar alguém para Cristo não é igual a você alcançar alguém para fazer parte do seu marketing de rede, né? Para vender Mary Kay ou Inodê com você. Eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que às vezes você trabalha uma vida anos antes que ela se converta. Agora, eu tenho dificuldade de acreditar que, sendo consistente no meu evangelismo, passado um ano inteiro, eu não alcance ninguém. O que é uma pessoa consistente no seu evangelismo? Que evangeliza, nós vamos ver isso no nosso curso também, sempre que há oportunidade, e quando não há, nós a criamos. Então eu estou aqui investindo no Cleiton há 10 anos. Ora, mas eu não fiquei parado no Cleiton há 10 anos. Então, uma vez que ele só veio a se converter agora, ano passado, 2016, nesses últimos 10 anos, enquanto eu esperava e orava, né, investia na vida do Cleiton, via ele prometer para mim vir à igreja 30 vezes, eu ficava olhando para aquela porta com olhinhos de esperança, ele não vinha, me dava o bolo. Nesse meio tempo, evangelizei o João, o Antônio, né? Eu fiquei parado. Eu tenho um estilo de vida consistente. Pois bem, eu tentando fazer isso, irmãos, é muito improvável que no ano inteiro eu não ganhe pelo menos uma pessoa. Então, meus irmãos, é importante repetir que isso é um mandato, porque cada um de nós, e aí vai para o seu fórum pessoal, precisa se questionar: eu estou realmente fazendo tudo o que eu deveria fazer sobre a minha obediência a esse mandato? Eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer sobre a ordem do meu rei de proclamar a sua mensagem como um arauto? E é aqueles 15 segundos, irmãos, que você tem que olhar para a sua vida. E por isso nós estamos tratando de algo que deveria, mas não é, ser pauta vencida na vida do cristão. E porque não é pauta vencida, é que muitas igrejas acabam fazendo os tais eventos evangelísticos. Porque a membresia não evangeliza. Então aquele pastor ou aquela liderança meio já, né, no desespero, de certa forma, começa a fazer aquele evento fantástico, fecha a rua, traz o grande pregador que todo mundo elogia, ou traz aquele conjunto famoso, ou faz um culto evangelístico todo preparado para o bendito do visitante. Por quê? Porque nós vivemos, sim, meus irmãos, uns dias de desobediência a esse mandato e crise no evangelismo bíblico, que é o evangelismo pessoal. Então nós vimos essas bases e nós falamos também sobre qual é o resultado do enchimento do Espírito Santo. Na base bíblica que está aí diante dos irmãos, nós deduzimos que o resultado é anunciar as boas novas do Evangelho. Não é reteté, não é rodopiar, não é nem ser uma igreja apenas biblicamente, doutrinariamente correta. O resultado bíblico que você vê do enchimento do Espírito em Atos, certo? Uma lição que você tira de quando eles eram cheios do Espírito é que, debaixo de perseguição, eles proclamavam o Evangelho. Então, é pertinente, irmãos, nós pedimos: Senhor, enche-me do teu Espírito para que eu possa vencer essa luta na minha vida, ou aprender a lidar com fulano. Sim, claro, fruto do Espírito tem N aplicações e facetas na nossa vida. Porém, se eu não estou orando para que Deus me encha do seu Espírito, para que eu tenha
disciplina, decisão, iniciativa, coragem, tudo isso junto para pregar o evangelho. Eu estou desprezando uma realidade que acontecia na igreja primitiva. E olha que interessante, irmãos, quantas vezes você já ouviu pastores, pregadores, até irmãos dizerem: não, nós temos que ser como a igreja primitiva. Tá aí, ó, como é que era a igreja primitiva. A gente não vive falando isso? Não, as pessoas não vivem falando? Temos que voltar a ser como a igreja primitiva. Pois bem, a igreja primitiva pregava o evangelho. E eu repito, irmãos, debaixo de perseguição. Não dava para fazer ar livre, não dava para fazer virada gospel para chamar as pessoas. Não dava para fazer, não, estamos fazendo um curso aqui na igreja para casais, aí atrás os casais lá de fora para ver se eles se convertem no meio do curso, que às vezes nem evangelho tem. Não dava. Era no 1 a 1 e com muita cautela, porque muitos judeus zelosos entregavam, denunciavam seus próprios parentes, como o Senhor tinha profetizado que iria acontecer. Vai chegar o tempo em que pai, mãe, irmãos vão entregar vocês e vão achar que estão fazendo o quê? A obra de Deus. Eles foram avisados sobre isso. Em meio a essa situação, eles eram desafiados a pregar o evangelho. Nós vimos também, meus irmãos, o elo entre evangelismo e a pregação. O que nós quisemos dizer com essa parte do nosso estudo? Que, sim, o nosso testemunho é muito importante, nosso procedimento é muito importante, nosso comportamento, tudo isso é ótimo. Mas ninguém se converte, não, vem aqui dar o testemunho que eu me converti, que eu observei a vida da irmã Suame e disse, só pode ser porque é crente. Irmãos, isso aí não existe. As pessoas se convertem pela pregação das boas novas, e não é pregação só de púlpito, é a pregação no nosso dia a dia, é na nossa vida, é na nossa caminhada. Então nós até desafiamos com essa frase: pregue em todo tempo, se necessário, use palavras. Essa frase está errada. Ela não constitui a realidade bíblica, onde o evangelho era conhecido pelas pessoas através da pregação. Alguém falava com o outro. Testemunho importante? Com certeza. Vamos supor que você seja a pessoa antipática, não fala com ninguém lá no trabalho, né, metido, metida e tudo mais. Rapaz, teus colegas de trabalho não lhe suportam. Aí você vai e chama o fulano no canto para falar de Jesus e não vai colar. Com certeza absoluta. A criatura vai olhar para você e vai dizer, mas e tu é crente? Porque ele tem pelo menos um conceito mesmo distorcido do que é ser crente. Aí vai olhar para você, mas você é crente? Sou batista. Enche a boca, né? Sou reformado, tal. Mas testemunho é uma desgraça. E aí você quer pregar o evangelho? É uma pessoa briguenta, belicosa, que não sabe tratar com o seu superior, com o seu gerente, com o seu supervisor, quem quer que seja, com respeito. Então o testemunho é importante, irmãos, sem dúvida nenhuma. Mas lembre-se que nós destacamos, quando vimos isso no primeiro domingo, que, por exemplo, os espíritas geralmente têm um ótimo testemunho. E nem por isso vivem, nem conhecem, quanto mais viver o evangelho. Né? Então é algo importante da gente compreender o papel que a pregação tem. Agora a gente vai pregar o que na pregação evangelística? Então nós falamos, meus irmãos, que a pregação é Cristo. Quem é Jesus e o que ele fez, o aviso sobre o julgamento de Deus, a promessa de perdão diante de arrependimento. Isso é o conteúdo básico da pregação do Evangelho. Não é aceita Jesus, não é pare de sofrer, não é, né, venha ser feliz. Esses são, às vezes, alguns subprodutos da conversão, mas nem sempre. Então é importante que haja uma pregação da pessoa de Cristo, da sua obra e daquilo que ele oferece para alguém que está perdido, que inclusive é esse ponto do meio. E o que ele oferece é perdão diante de arrependimento. Então nós caminhamos nesse esboço, falando primeiro de quem é Jesus e o que ele fez. Então aí, aquilo que nós vimos, né? Como falei, é só um sobrevoo, não dá para a gente reler cada uma dessas questões. Você que está aqui pela primeira vez, dá uma olhadinha, se não deu ainda, no que está lá online, que você vai perceber
a importância daquilo que está sendo falado aqui. Eu quero destacar, meus irmãos, que ninguém está dizendo que você tem que dar essa aula desses dois slides, quando você está evangelizando. Não é isso. O que nós quisemos destacar é que é preciso que você perceba quem é o Jesus que a pessoa acredita. E, de certa forma, desconstrua isso. Por quê? O Brasil é um país, pelo menos no censo, cristão. Então, o brasileiro tem uma noção sobre quem é Deus e quem é Jesus, correto? Agora mesmo eu estava respondendo a uma mensagem virtual em que a pessoa disse assim, a minha religião é o amor. E eu sou cristão. E aí ela blá, 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 blá. Eu, no discursinho, eu já descobri que ela é, na verdade, espírita. Ou seja, ela, se leu os evangelhos, ela vê na parte onde Jesus está bonito e cheiroso. Mas quando Jesus pega um chicote para expulsar os ventos de longe do templo, quando Jesus põe o dedo na cara dos fariseus e diz, ai de vocês, fariseus. Quando Jesus elogia João Batista, que chamou os outros de raça de víboras, essa parte ela pula, porque ela não gosta desse Jesus. Ela criou um Frankenstein que ela gosta. Então, quando você vai mostrar quem é Jesus de verdade, o que é a santidade dele, e aí você vai o quê? Desconstruir o que a pessoa acreditou. Um dos maiores alvos, meus irmãos, de Satanás para enganar as pessoas é diminuir a pessoa de Cristo e a sua obra. Por quê? Porque você diminuindo a pessoa de Cristo, as exigências para seguir a Cristo diminuem junto. Você diminuindo a obra de Cristo, o foco na sua participação e no seu valor aumenta. Então diminui a Cristo para você poder acompanhá-lo, porque aí já não é tudo aquilo que você precisava que ele fosse, segundo a Bíblia. E aí você não, o padrão baixou. E aí aqui também ele morreu na cruz, legal, um exemplo de amor, mártir da paz. E agora você precisa fazer a sua parte. Porque, meus irmãos, uma religião em que você é retirado de cena ataca o principal problema de fabricação do ser humano, que é o orgulho. Ele não tem mérito no cristianismo. Ele não tem holofote no cristianismo. E é essa fé que você está passando para as pessoas. Então você precisa desmistificar, desculturalizar o Jesus, o Deus que eles criaram, né? Muito bem. E aí nós chegamos, irmãos, aonde nós paramos. O aviso sobre o julgamento de Deus. O pessoal da leitura está aí a posto? Tá? Beleza? Muito bem. Quem é Jesus e o que ele fez já passou. Mas na sua pregação do Evangelho, você precisa também falar sobre o julgamento de Deus. Irmãos, essa é a parte mais ausente nos evangelismos de hoje. É incrível porque na minha vida eu já ouvi muita mensagem evangelística. Na verdade, na igreja onde eu cresci, lembra que eu falei que a igreja não cresce, o pessoal começa a ficar meio desesperado e criar soluções não bíblicas? Muito bem. Na igreja onde eu cresci, a assembleia da igreja, que acontecia todo bendito mês, alguém teve uma ideia fabulosa, só que não. Qual foi a ideia? Que todo culto de domingo à noite fosse obrigatoriamente evangelístico. Quais são os problemas com isso? Se o Espírito Santo falar ao coração do pastor que ele devia pregar sobre perdão, não. Porque a Assembleia decidiu que vai ser culto evangelístico. O pastor queria pregar sobre o papel das pessoas no lar, lá em Efésios, por exemplo. Não. A Assembleia decidiu que vai ser evangelístico. Resultado, nós tínhamos uma boa parcela de irmãos que nunca vinham no culto da manhã e na EBD, então eles estavam há anos após anos, de noite, só vinham de noite, ouvindo mensagem evangelística. Agora, o grande problema, meus irmãos, era qual mensagem evangelística? Era uma mensagem evangelística que falava de salvação, sim. A grande questão é que não falava do quê e nem por quê. É como se eu falasse assim, olha, irmão, você vai tomar esse remédio aqui. Você disse assim, mas por quê? Confia em mim.
toma um remédio. Alguém em sã consciência ia aceitar isso aí? Para começar a conversa, nem médico eu sou, né? Piorou por aí. Mas o que o próprio médico fala? Mas, doutor, por que eu vou tomar esse antibiótico? Não, porque esse negócio que você está sentindo tem um fundo de infecção. Ele, do alto da sua faculdade que fez, né, da sua formação, ele explica para o paciente por que vai tomar. Ele não vai falar para você, olha, toma que eu sei melhor. E quem fez faculdade aqui de medicina, afinal de contas? Está perguntando por quê? Ele não faz assim, né? Ele responde. Inclusive, ele explica porque aí você leva mais a sério o remédio. Se você não fizer assim, tratamento de tuberculose, por exemplo, porque muita gente tem recaída? Porque quando os sintomas passam, eles abandonam o tratamento. O tratamento eu não lembro bem quanto tempo é, eu já li lá no posto, né? 6 meses, não sei. Aí 3 meses ele está bonzinho, não está mais cuspindo aquela carranca para fora, não está mais nada, não está faltando ar. Tô bom, não está. Além do tratamento ser aquele tempo todo, às vezes até é insuficiente. E ele volta. Quanto mais você interromper antes. Aí, sem compreender ou sem levar a sério a gravidade da sua situação, a pessoa não entende a gravidade daquele remédio, de como ele deve tomar. Irmãos, na verdade isso é mais comum do que a gente pensa, né? Como que as pessoas ouvem um diagnóstico e preferem fazer outra coisa. Ora, quanto ao pecado, isso pode até acontecer, e na verdade acontece bastante. Estava assistindo aquele vídeo que eu propus, né, lá no grupo que os irmãos assistissem, a desilusão ateísta, e o Ray Comfort é um evangelista muito competente em colocar os fatos, né, para as pessoas avaliarem a sua situação espiritual. E no vídeo, que para quem assistiu você deve perceber, muita gente falou assim, diante daquilo que você estava falando, tá difícil para mim, né? E o Ray perguntava, então, diante daquilo que você entendeu, diante de Deus, você iria para o céu ou para o inferno? A pessoa, diante disso aí eu iria para o inferno. E ele perguntava, então você não acha que hoje é um momento de você mudar a sua perspectiva de vida, se arrepender dos seus pecados, porque ele fala de pecado, daquilo que a gente está falando aqui, e confiar na mensagem do Evangelho, e ele repetia brevemente, a pessoa dizia, talvez hoje não. Você está entendendo que você está morrendo dessa doença? Não seria hoje interessante você começar o tratamento e tomar esse remédio? Acho que hoje não. Então, meus irmãos, falar da realidade é imprescindível, mas nem sempre vai funcionar. Nem por isso nós somos desculpados dessa responsabilidade. Os apóstolos advertiam sobre o perigo de se negligenciar a mensagem do Evangelho e a consequente condenação aos que rejeitam a Cristo. Além disso, os exortava a que se arrependessem e respondessem positivamente em arrependimento e fé. Perceba uma coisa, meus irmãos. Algumas décadas atrás surgiu correntes evangélicas extremamente xiitas, ou como diz um certo pregador, também chatas. E gostavam de botar o dedo na cara das pessoas e dizer que você vai para o inferno. E o que não deixa de ser verdade. Mas não é uma abordagem que traz abertura na vida da pessoa. Eu não estou dizendo que você não deve falar isso. Uma coisa é dizer assim, e pior, às vezes falar pelas coisas mais absurdas, né? Larga essa bebida que você vai para o inferno. Não, ela não vai para o inferno por causa da bebida. Ela vai para o inferno porque ela nasceu condenada. Porque seria o mesmo que dizer que um cristão verdadeiro que um dia tomou um copo de vinho vai para o inferno. Então não é por causa disso, né? Larga esse cigarro, é a chupeta de Satanás, você vai para o inferno. Quantos já ouviram isso? Aí tá na rua, né? Aí passa o bloco de carnaval na época. Agora no Rio, até o carnaval já começou, os pré-blocos, os blocos de pré-carnaval, aliás. Aí passa o bloco de carnaval, assim, aí fica... Eu não estou brincando, mano, isso aconteceu, virou até notícia. Um monte de evangélico orando, dizendo, Senhor, tira essas pessoas do inferno. E o pessoal tá lá, tá nem aí. Fica ridículo. Falaram algo que é uma verdade, mas de uma maneira que não tem a mínima condição das pessoas ouvirem. Ah, pastor, o que aconteceu então? O pessoal foi para o outro extremo.
Não fala mais de inferno. Não fala mais de condenação. Inclusive vão para o carnaval, fazem bloco de carnaval para mostrar que agora os evangélicos são outros. Aí faz uma musiquinha, uma marchinha, um sambinha enredo que fala sobre o amor de Deus. Pode procurar na letra do sambinha, se tem qualquer coisa que fala sobre condenação, sobre arrependimento, sobre pecado. Palavras que não existem lá. Apenas, o que eu acho mais interessante, né? Trata Jesus como Salvador, e como eu falei agora no começo, mas Salvador de quê? Né? Porque quando você vê um salva-vidas ali na piscina, você sabe exatamente por que ele está ali. Porque alguém pode vir a se afogar. Agora já pensou se você estivesse no meio do lavrado, encontrasse uma cadeira de 3, 4 metros de altura como aquelas, e lá em cima estivesse um salva-vidas. Você diz assim, você está um pouquinho fora do lugar, não? O que você está fazendo aqui? O máximo de água que tem aqui é naquele buritizal lá longe, com um igarapézinho desse tamanho. Não tem propósito, é um salvador sem objetivo, sem perigo aparente. O Jesus que está sendo cantado nessas marchinhas de carnaval, ou mesmo em outras situações evangélicas, é um salvador sem ter do que salvar, porque as pessoas não compreendem a gravidade da sua condenação. Vamos ver alguns textos, irmãos, que os apóstolos prosseguiam dessa maneira. Atos 2:40, outro abra, por favor, em Atos 8:22, depois o outro em Atos 13. A gravação do versículo na outra fica um pouco baixa, não sei porquê. Aumenta um pouquinho o microfone deles aí. Atos 2:40. Alô, som. Isso. Atos 2:40 diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Isso. Isso é qual texto, irmãos? É o texto onde nós estamos na primeira pregação do dia de Pentecostes por Pedro. E nessa pregação, parte dela, depois de ter falado tudo, e na própria mensagem há também a questão da condenação, o que Pedro termina? Salvem-se dessa geração corrupta. Ou seja, ele mostrou antes que aquela geração havia rejeitado o Messias, que havia levado o Senhor a ser crucificado, certo? Então, a pregação de Pedro foi tão grave, tão correta no seu conteúdo, que eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Pedro não precisou fazer apelo, irmãos. Quem fez o apelo foram os incrédulos. Isso, para mim, sempre me chama atenção na pregação de Atos 2. Eles falaram para Pedro e para os apóstolos: o que faremos, irmãos? A pessoa, irmão, você está pregando o evangelho, a pessoa diz: então o que eu faço para sair dessa condenação? Significa que ela compreendeu direitinho a gravidade, né, de uma eternidade sem Deus. E aí está presente também no arremate do capítulo, no versículo 40. Capítulo 8, versículo 22. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Mais uma vez, o apóstolo advertindo aquele homem que havia tentado comprar o dom de Deus com dinheiro: arrependa-se desse pecado. Então hoje, meus irmãos, nós temos uma dificuldade por causa de duas coisas: é o politicamente correto e a tolerância total, que está vigente hoje em dia, né? Em que raros são os ambientes onde você pode exigir qualquer coisa das pessoas. Está de tal maneira, eu estava pensando outro dia, né? O lugar que o Azaf está trabalhando tem um código de vestimenta. Então ele pegou as orientações, a gente saiu para comprar a roupa da maneira como foi exigida. Eu fiquei pensando dias depois, assim, vai chegar o dia em que alguém vai passar na entrevista de emprego, vai assinar ali para trabalhar, vai receber esse código de vestimenta e vai dizer assim: isso é uma postura intolerante, isso é uma postura retrógrada, opressora, patriarcal, reacionária, sei lá o quê. E é capaz de acionar o sindicato para dizer: olha, eu não uso gravata porque gravata
é um símbolo ideológico de uma ideologia ultrapassada e mimimi e tal. E é capaz do sindicato entrar para representar aquela criatura para que ela não use gravata. Agora, ninguém obrigou que ela fosse trabalhar lá, não. Ela foi voluntariamente fazer a entrevista de emprego. E se comprometeu quando assinou com as normas dali, não é isso? Mas eu não duvido que chegue a esse ponto, irmãos, porque nós estamos de tal maneira questionando qualquer tipo de padrão que isso afeta a maneira como as pessoas evangelizam. Há um tempo atrás, na verdade, alguns anos, conversando com alguém, né, que se dizia cristão, e claramente depois de alguns minutos eu percebi que não era, eu notei que ela usava a palavra falhas, equívocos, até tropeções, derrapadas, o eufemismo que você puder pensar. Aí eu falei para ela, olha, eu só queria, antes de a gente continuar, dizer uma coisa. Tudo isso que você está falando aí, a Bíblia chama de uma coisinha só. Pecado. Em outra ocasião, ela vai chamar de transgressão. Mas não chama de escorregadela. Não chama apenas de falha. Chama de pecado e transgressão. Ela não gostou. Pois é, mas essa é uma palavra muito pesada. Eu falei, então quer dizer que a Bíblia está errada. Aí a resposta, mas foi aterrorizante. Você não tem que compreender, meu irmão, disse a pessoa para mim. Os tempos são outros. O homem moderno tem uma visão diferente. Eu falei, eu sei. É uma visão mais pecaminosa ainda, cada vez mais. E ele não consegue aceitar aquilo que é a verdade de Deus. E aí quando você começa a ver, meus irmãos, você vê a pessoa que está no pecado, mas ela não é tratada como uma pessoa que está no pecado, porque isso seria intolerante, no seio da igreja. Você se lembra que eu fiz um post há uns dias atrás, em que esse gênio, né, da pregação e da comédia, Cláudio Duarte, falou que a igreja que exclui as pessoas não pode ter ninguém dentro dela, porque afinal de contas todos são pecadores. O que ele não está compreendendo é que, biblicamente, exclusão só acontece em caso de pecador impenitente. Aquela pessoa que está em pecado, é confrontado pelo irmão, pelos irmãos, pela liderança da igreja e quer continuar no seu pecado. Coríntios capítulo 5. E Paulo, o intolerante, usa uma linguagem mais dura ainda. Que ele seja o quê? Entregue a Satanás. Está lá mesmo, na sua Bíblia, que você comprou lá na livraria evangélica. Estou inventando, não. Hoje é que a gente usa o termo desligamento ou exclusão do rol de membros da igreja. Esse post está rendendo até hoje. Toda hora que alguém vai lá ainda comenta alguma coisa. Alguns concordando, a maioria concordando, e alguns dizendo assim, não, isso aí é intolerância. Por quê? Porque o amor lá de fora, humanista, está entrando na igreja. E isso vai modificar a forma como nós evangelizamos. De novo, repetindo que não é para meter o dedo na cara das pessoas pois é, inclusive eu soube que você é um adúltero. Soube que você está na lista da Odebrecht. Soube que não é nada disso. É tratar biblicamente. E detalhe, eu geralmente faço isso, nos colocando no mesmo lugar que somos todos pecadores, inclusive deixando claro como que a graça de Deus nos alcançou. Se não fosse essa graça, se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Deus, o Evangelho não teria nos alcançado, nós continuaríamos, Efésios capítulo 2, mortos em nossos delitos e pecados. Texto bíblico novamente. Próximo texto, irmãos, Atos 13. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam, se a vocês fosse contado. Olha só. Olha a passagem evangelística de Atos 13. Lê o último versículo de novo, por favor. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam,
Pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês fosse contado. Essa é a passagem evangelística. Hoje em dia a gente escolhe o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ênfase no tal. Se preciso for, deixa até o pereça de fora, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Fala bem rapidinho, bem baixinho. Mas tem a vida eterna. A gente reforça aquilo que é bom marketing. Meu irmão, o Espírito Santo não precisa de marketing. Eu me lembro, irmãos, muitos anos atrás, na congregação que nós tínhamos na nossa igreja lá no Rio, os irmãos simples, de favela, baixa escolaridade, evangelizando. E às vezes até de maneira um tanto quanto abrupta. E as pessoas tomando decisões. Então entenda, evangelismo, irmãos, é que nem aquela imagem do iceberg que o pessoal coloca aí, né? Aquela pontinha do lado de fora e aquela montanha submersa. Aquela pontinha do lado de fora é a nossa parte. A parte realmente difícil, quem faz é o Espírito Santo. O que não significa que você não deve ter cuidado, simpatia, né? Empatia. Você deve ser o melhor instrumento que você puder ser. O que você não pode ser é um instrumento falso, com uma mensagem incompleta. E quando não falamos, irmãos, da realidade da condenação, isso é sim uma mensagem incompleta. Então, por exemplo, no evangelismo, como já aconteceu com certeza com você, a pessoa argumenta sobre, talvez você pergunte para ela, o que você acha que é necessário para você ser salvo? Então, ela já entendeu a necessidade ou a realidade da salvação, da condenação, então aí a pessoa diz, eu acho que a gente deve ser uma boa pessoa. Ou, não entendeu nada. Você precisa parar, dar ré e explicar para a pessoa que obras não têm nenhum papel na salvação. Alguns dias atrás, alguém colocou ali, horas atrás, colocou, eu não obedeço a Bíblia porque sou religioso, obedeço a Bíblia para ser salva. Opa! Você viu, irmãos, como é pequenininho e passa no meio da frase? Ela queria fazer um post para combater a religiosidade, né? Aquela coisa do cara que frequenta a igreja por frequentar, aquele que não entendeu nada da Bíblia, mas está lá, acha que dízimo salva, acha que segue cegamente o que um pastor fala. Então, o objetivo dela era uma coisa, mas ela deixou escapulir algo perigoso. Aí querida irmã, vírgula. E eu coloquei para ela a diferença entre você obedecer a Bíblia como evidência de que você já é salvo. Isso é bíblico. E de você obedecer a Bíblia para ser salvo, o que não tem base bíblica nenhuma. Inclusive, você não conseguirá. Né? Não, pastor? Não. Nossos queridos irmãos do Antigo Testamento tentaram e não conseguiram. Eles precisaram também da graça de Deus para ser salvos, porque, como é que é a mesma conta, irmãos? Nós temos 10 mandamentos, desobedeceu um, sobraram? Nenhum. Quem desobedece um mandamento é culpado de todos. E assim foi com cada um dos santos do Antigo Testamento. Tal como nós foram salvos pela graça, por confiar em Deus que mandaria o Salvador, o Messias. E aí eu coloquei isso para essa irmã, e eu fico muito contente com a graça de Deus quando alguém aceita, quando a gente dá uma opinião bíblica contrária, né? Uma correção. Não, o irmão está certo, eu me expressei mal, falei que menos mal. Mas, irmãos, às vezes a pessoa não se expressou mal, não, ela expressou exatamente o que ela acredita. Quantas vezes você já viu pessoas falando que para ser salvo tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que ir à igreja? Pessoas enganadas pelo sistema religioso evangélico. Por falsos pastores, ou no mínimo muito mal informados da palavra de Deus, que criam essas amarras para segurar as pessoas no banco. Quantos pastores vocês já ouviram falar o que eu vou falar agora? Você pode sair por aquela porta, nunca mais voltar, e se você verdadeiramente for convertido, nós nos vemos no céu. Agora, a grande diferença é que a vida cristã daquele que não congrega sofre. Você perde a edificação,
você perde a comunhão. E tudo aquilo que a palavra fala no Novo Testamento, cada vez que você encontra a expressão uns aos outros. Como é que você vai ter uns aos outros sozinho em casa? Aconselhem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros. A igreja, meus irmãos, é o melhor lugar de nós experimentarmos o texto de Provérbios, como ao ferro afia, assim um amigo ao outro amigo. Mas até, ou pelo menos diferentemente até do que das relações familiares, as relações eclesiásticas trabalham a nossa vida. Porque às vezes você está na família, tem umas rusgas, né? Mas por ser irmão, por ser tio, por ser primo, por ser pai, você releva. Já na igreja não tem um laço de sangue. E nós somos desafiados a um novo tipo de relacionamento. Que só é possível pela graça de Cristo. Muito bem, voltando ao que nós estamos falando, irmãos. Quando você vê a pessoa colocando isso, por que eu interagi com essa irmã? A minha preocupação, não a conheço. É mais uma das pessoas que me adicionam na rede social, nunca vi na vida. Eu não a conheço. A minha preocupação é de que ela não seja convertida de verdade. Que ela seja mais uma pessoa que está vivendo o evangelho cultural, seguindo um Jesus cultural, não o evangelho bíblico, um Jesus bíblico. E a prova, meu irmão, de que isso é verdade, que em outras ocasiões eu vou interagir com a pessoa dizendo, meu irmão, olha, não é bem isso que a Bíblia fala. Aí a pessoa fala de um monte de absurdo que não tem na Bíblia, mas que para ela é verdade e a faz se manter naquele engano que ela havia publicado. Aí não há muito o que fazer. Quando você expõe a verdade, a pessoa não aceita, mas você precisa expor o aviso sobre o julgamento de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, resumindo, já lhe dou a palavra, Bruno. Alguém puder levar o microfone para ele lá enquanto eu arremato aqui? Você não pode deixar de falar a verdade. A grande questão, meus irmãos, é que nós precisamos aprender a falar a verdade. A verdade não pode ser falada com hipocrisia. Por exemplo, você vai no médico, não pode mais, né? Mas antigamente podia. O médico está lá fumando cigarro e diz para você, ó, isso aí é efisema pulmonar, ó. Isso é muito fumo, aí vai lhe matar. Vou te dar uma tragada e outra. Aí você diz para ele, mas e o senhor? Não, eu sou eu, você é você. Ainda filosofa, né? Eu sou eu, você é você. Uma grande filosofia. Agora, hipocrisia. Então você evangeliza, né? Mas de uma maneira, vive uma maneira hipócrita, está difícil de a pessoa lhe ouvir. Isso também não vai ser de uma maneira agressiva. Claro, obviamente, que isso já foi usado no passado e não funciona, né? E nem é a maneira bíblica. O grande desafio, meus irmãos, é falar uma mensagem que é dura com doçura. Ai, ai, ai. Não é? Porque a verdade, meus irmãos, da condenação é uma verdade dura. É marromeno como rapadura. E você precisa falar isso demonstrando, né, e que seja real e verdadeiro também, amor por aquela pessoa. Eu achei tão interessante. Quem assistiu aqui o vídeo que eu sugeri, a desilusão ateísta? Alguém assistiu? Deus abençoe. Pois bem, ele está evangelizando ali, meus irmãos, um senhor de idade. Lembra disso? Ali à beira tipo de uma ponte, parece, né? E um senhor de idade. É o único praticamente de idade que ele está evangelizando. E ele fala para ele, irmãos, uma coisa revolucionária. Quando ele fala sobre a realidade do inferno, assim, aí o senhor pergunta, mas por que você se importa com o que vai acontecer comigo? Aí o Ray Comfort responde, porque eu lhe amo. Ele explica o que é o amor de Cristo que coloca o nosso coração pelas pessoas. Mas, meus irmãos, para pensar. Aquilo não é um mineiro falando para o baiano, não. É um americano falando para outro. Isso é muito fora da cultura deles. Uma cultura que não abraça, uma cultura que não tem. E aí, tudo bem? 2 beijinhos no rosto? Não tem. E aí? Muito prazer. Apertou a mão, acabou. Via de regra, esse é o protocolo da cultura americana. Eu já estive lá, eu não ganhei beijinho no rosto, não ganhei abraço. Era aperto de mão ou high five, né? Bate aqui, acabou. O brasileiro, essa aqui é minha prima. O cara já dá 2 beijinhos. Ei, rapaz, dá beijinho na minha prima, por quê, rapaz? É o brasileiro. E em São Paulo são 3 ainda.
O carioca, quando chegou em São Paulo, eu não sabia para que lado que eu ia, porque era o tal de beijo para cá, beijo para lá. Um exagero doido. Não é não? A gente fica meio perdido. Brincadeiras à parte, irmãos. Aí ele fala aquilo, aquele homem ouve uma coisa, ele acabara de ouvir uma mensagem dura, e agora ele ouve uma palavra de extrema doçura, porque eu lhe amo. Um barbudo dizendo para o outro barbudo ali no meio do nada da rua. Ou seja, irmãos, a mensagem é dura, mas ela tem que ser falada com doçura. Ok? Diga, irmão Bruno. Não, só para... Tem tudo a ver com o que você está falando, claro. Por não? Tem dois grandes erros comuns no evangelismo. O primeiro é nós naturalmente colocarmos a pessoa na posição de juiz quando a gente está evangelizando ela. A gente apresenta para ela tipo uma tese e dá a opção dela decidir qual que é a sentença final da vida dela, se na verdade ela já está sentenciada. Então nós apresentamos Jesus como um lado bom da história. Você precisa disso, porque vai acontecer isso e isso. Agora você decide o final da sua vida. Não, peraí. O final da vida da pessoa já está decidido. Então, o outro erro é quase paralelo a esse, que é a gente está muito preocupado em apresentar as boas novas sem que a pessoa conheça as más novas. A pessoa não sabe nem a situação que ela se encontra, nem para onde ela está indo, e nós já estamos apresentando a solução para ela. Poxa, minha vida tá bem, eu estou bem, minha saúde está boa, eu não tenho nada, eu não preciso disso que você está falando. Eu estou dando um remédio sem eu nem saber qual que é o diagnóstico da minha doença, né? Verdade. Eu já contei essa história para vocês, irmãos. O pastor Edson Naves, que é autor do livro que nós usamos anos atrás na aula de escatologia, ele nos contou essa história. Chegou uma senhora na igreja dele, lá em São José dos Campos, né? A Igreja Batista Maranata, nome apropriado para quem dá aula de escatologia. Chegou essa senhora lá, que era aquela senhora rica da cidade, que morava lá na casa bonita da montanha e tal. Ela chegou lá, né, bem vestida, não sei o que, ele passou no final, fez um desafio à salvação, e aí ela foi à frente, junto com outras pessoas. E aí, sendo uma pessoa de mais idade, o pastor foi falar com ela, enquanto os jovens atendiam outros e tal. Aí ela, e a senhora, o que a senhora me diz, o que a senhora pensa sobre o que você fez hoje? Ela falou assim, olha, eu tenho tudo, meus filhos estão criados, um é isso, um é aquilo, um é médico, outro é super-herói, outro é extraterrestre e tal. Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. E eu tenho tudo na vida, né? Mas acho que precisava de uma religião, porque eu sou muito boa. A pastora Edson Naves falou assim, bem, isso é o que a senhora pensa da senhora. Agora a senhora gosta de saber o que a Bíblia pensa da senhora? 10, 15 minutos depois ela estava de verdade entregando sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. Porque durante a mensagem, na qual o pastor falou sobre a realidade do pecado, ela veio ali de caso pensado, ela veio ali atrás de religião, que segundo ela, o que estava faltando na vida dela. Mas aí depois da explicação mais detalhada, onde ela já não tinha mais as distrações da sua pré-concepção que ela chegou até ali, ela pôde ouvir agora o Evangelho, quebrar esses paradigmas aí, né, que o Bruno até mencionou na sua fala, falsos paradigmas, e ela pode tomar uma decisão verdadeira. O grande problema, meus irmãos, é que as pessoas nas igrejas, inclusive pastores, estão satisfeitos em preencher bancos. A prova, graças a Deus, que nós não estamos interessados nisso, é que no nosso último grande batismo, várias pessoas não foram batizadas, porque não souberam explicar o que era o Evangelho e por que ou se estavam salvos. Estão aqui, ouvindo mensagem após mensagem, aula após aula, mas na conversa, né, ali com a liderança da igreja na época, na pergunta simples, por que você acha que é salvo? Não souberam explicar. São pessoas queridas, não mudou nada no nosso relacionamento com elas. Agora, meus irmãos, o batismo é claro. É lícito se você crê de todo o coração. Nós somos credo-batistas. Batizamos pela fé. Não porque a pessoa quer entrar para a igreja, não porque a pessoa, né, é bebê e nasceu na família cristã, muito menos. Nós batizamos porque a pessoa creu em Cristo, ela sabe explicar o que ela acredita. E as pessoas não souberam. Inclusive, foi tão gostoso, irmãos, a conversa, que esses irmãos, eles mesmos falaram assim, eu realmente não estou preparado para ser batizado.
Eles mesmos falaram no final da nossa conversa. Não foi a gente que deu negado o pedido, uma carimbada assim e disse, volte daqui a cerveja. Não. Na conversa eles chegaram à própria conclusão, porque eles perceberam que eles não sabiam explicar, verbalizar qual era a razão da sua fé. Né? Muito bem. Continuando aqui, meus irmãos, esse é o segundo conteúdo da nossa pregação, e aí nós vamos para o terceiro, que é a promessa de perdão diante de arrependimento. Certo? Então você já falou da parte talvez mais agradável. Então, o que faremos, irmãos? Foi a pergunta de Atos 2. E agora você vai falar sobre perdão e arrependimento. Deus interveio de forma decisiva e graciosa em nosso favor ao lidar de forma efetiva e final com o problema e as consequências do pecado. Uma frase longa, mas que dá para você conversar 1 hora sobre isso. Então você vai mostrar à pessoa que a salvação é iniciativa unilateral de Deus. O homem não poderia fazer isso por si mesmo ou por própria iniciativa. A religião de baixo para cima, ela não vai a lugar nenhum. A verdadeira religião, religare, né, o religar, é de cima para baixo. É Deus que intervém de forma decisiva e, detalhe, graciosa. Ele demonstra a sua graça pelos homens. E, em nosso favor, ao lidar, olha a segunda parte, de forma efetiva e final. O que significa isso? A cruz é suficiente. Não há nada, não há nenhum adendo. Quando a pessoa diz que você precisa para ser salvo, a pessoa diz, não, eu preciso crer em Cristo e, alguma coisa boa raramente vem depois disso. É bom se a pessoa diz, eu preciso crer em Cristo e arrepender-me dos meus pecados. Ótimo, nota 10. Agora se a pessoa faz uma vírgula e diz, não faz nenhum, não continua. Mas não é o que as pessoas fazem? E propagar o reino de Jeová. TJ. E acreditar na mensagem de Joseph Smith, Mormons. E fazer boas obras de caridade, espíritas. E fazer crisma, primeira comunhão, não sei mais o que, estar na Santa Madre Igreja, católicos. Não tem sempre um E. Dá para entender, meus irmãos, por que a reforma veio reafirmar o óbvio? Sola fide, sola gratia. Somente a fé, somente a graça. Outro dia um pastor que gosta muito do meio reformado disse, o reformado gosta de reafirmar o óbvio. Mas a razão é porque o óbvio ficou esquecido por 1 milênio. De cerca de 500 depois de Cristo a 1500 depois de Cristo, a Igreja Romana fez tudo o que pôde para dizer que a fé sim, a graça sim, mas tem que ser católico. Então não é fé e nem é graça. São obras. Então os reformadores, irmãos, reafirmaram o óbvio, tal e qual nós estamos reafirmando o óbvio numa aula de EBD. Porque, aliás, meus irmãos, o cristianismo é uma coletânea de coisas óbvias, que a palavra de Deus já nos fala vez após vez. É ou não é? Ou por acaso você tem ouvido nessa igreja alguma novidade? O grande problema, meus irmãos, é que nós não conseguimos viver nem o feijão com arroz e a gente está atrás de pastores, pregadores, igrejas que ensinem novidades, que não são coisas de igreja, né? Minha igreja é muito boa, tem palestra de coaching, minha igreja tem não sei o quê, tem curso de crochê, a minha igreja tem aula de zumba, rumba, é com qual letra mesmo, sei lá. Eu não estou exagerando. Não estou. A gente assistiu um vídeo no nosso retiro, lembra? Daquele homem que vinha do passado, numa máquina do tempo e visitava a igreja do presente. E quando foi chamado para evangelizar junto com o irmão, qual era o evangelismo dele? Um monte de panfleto, venha conhecer nossa igreja, nós temos aqui a academia na igreja. Irmãos, eu não estou exagerando, as igrejas dos Estados Unidos hoje têm mini shopping e academia. É um clube para atrair as pessoas da comunidade. Pastor, exercício físico é do diabo agora?
Não, mas não é função da igreja. Igreja não é clube. Você quer fazer exercício físico com os irmãos da igreja? Ótimo. Chama a Marcela, chama a Sara, chama o Max, a gente faz um lugar qualquer, vá fazer aula de aeróbica, do que você quiser, os irmãos da igreja. Esse não é o ponto. Eu ficaria maravilhado, irmão, se todo mundo na nossa igreja tivesse alguma atividade física. Faz bem, mas não é o propósito da igreja. E nem atrair desse jeito. Estamos atraindo as pessoas, irmãos, por subterfúgios. Aí quando a pessoa vem, nós temos que enfiar o evangelho como se fosse uma pílula amarga, que a gente coloca dentro de uma banana para a pessoa comer rápido, sabe? E disfarçamos o evangelho. O evangelho disfarçado provoca uma salvação disfarçada, que não é verdadeira, que não é autêntica. Porque a pessoa está ficando, irmãos, pelos motivos errados. Mais um casal, algumas semanas atrás, procurou. E aí perguntaram se a nossa igreja tinha uma coisa para ajudar os casais. Eu falei, tem. Você já sabe onde eu fui, não é? E eu ensinei a eles como que o evangelho transforma as paixões e as inclinações humanas. Como você começa a aprender que casamento é a oportunidade de servir ao outro e não servir a si mesmo. Não sei por que eles nunca voltaram. Pastor, não era melhor falar isso depois? Irmãos, desculpe, irmãos, eu não estou no ramo de propaganda enganosa. Eu preguei a eles o evangelho. Eu não tenho, sinceramente, condição, eu não tenho estômago para atrair as pessoas para sentar aqui, para dizer assim, ei, lembra daquela solução do casamento de vocês? Pegadinha do malandro. Não é. Aqui a gente trata de outras coisas. O que acontece, meus irmãos, é que vão chegar casais aqui, espero que não trazidos por nós, mas por motivação própria, querendo salvar o casamento, em que é possível que um se converta, o outro não, e eles ainda se divorciem. Porque não existe na Bíblia ir por todo mundo e restaurar os casamentos das pessoas. O Evangelho restaura casamentos? Às vezes. Eu estou faltando com os fatos, irmãos. Você nunca conheceu um casal que chegou na igreja e ainda assim se divorciou? Mesmo que um dos dois tenha se convertido? Então, pregadores, igrejas que dizem que igreja vai resolver o casamento dos outros, está pregando mentira. Ou que vai tirar o filho das drogas, ou que vai ajudar o problema do desemprego. E essa propaganda, irmãos, funciona. Pode aqui na Fogueira Santa, campanha de sei lá o quê? Na esquina, no Vale do Sal. Se eu for no Vale do Sal, me chama de preferência com a picanha, porque caso contrário eu não vou. E carvão. Entenderam a referência? Não. Então, enche banco, mas não é o evangelho. Aí eu pergunto, meu irmão, aí você começa a se questionar, a entender, melhor dizendo, por que igreja tem tanto escândalo? São igrejas lotadas de pessoas não regeneradas. Se nós, salvos, já somos complicados, imagina você ter nos bancos da igreja gente não regenerada, tentando viver uma vida cristã que é impossível para ela. Já é difícil para nós. Já é difícil para você, meu irmão, que tem toda a unção do alto, 1 João capítulo 2. Imagina para alguém que não tem unção alguma, porque nunca foi salvo. E por que não foi? Porque entrou para a igreja, em um país que não há perseguição, aonde ser crente é fashion, né? E aí foi iludido por uma mensagem aguada de que estava no caminho certo. Então, aqui são coisas importantes que você deve destacar. E para terminar a frase, as consequências do pecado. O Evangelho, portanto, inclui proclamar a graciosa oferta do perdão de Deus, a qual se tornou possível através da morte e ressurreição de Cristo. Quando você trata de perdão, é porque você já tratou de condenação. Você vai mostrar à pessoa a necessidade de arrependimento dos seus pecados,
é provável que seja importante que você explique o que significa a palavra arrependimento. Você já deve ter ouvido que a palavra grega para arrependimento, né, metanoia, significa mudança de mente, certo? É uma mudança de 360 graus. Não, você volta para o mesmo lugar, 180. Conhece aquela pessoa que quer dar ênfase e fala assim, você tem que ter uma mudança na sua vida de 360 graus. Aí a pessoa volta para o mesmo lugar que estava, porque fez o giro completo. Não é. É 180 graus. Para lá. A vida da pessoa estava indo nessa direção, ela vai naquela. E você pode ajudar a pessoa nessa questão, porque provavelmente naquela conversa com você, ela mencionou algumas lutas da sua vida. Exemplo, uma irmãzinha da nossa igreja chegou para mim há muito tempo atrás, quando ainda não era irmãzinha, e falou do problema que ela tinha com uma parente. E falou, 30, 40 minutos, como aquela pessoa era difícil e tal, e era assim, era assado, e tornava a vida dela um inferno, tal. Deixei falar. Quando chegou a minha vez, eu falei para ela assim, eu vou dizer o que você tem que fazer para ela, não precisa nem anotar, é bem pequenininho. Preparada? Tá. Você tem que amá-la. A mesma coisa que eu dar uma tijolada na cabeça dela. E eu expliquei para ela que ela não ia conseguir. A parte de Cristo. Sem Cristo ela ia tentar, mas não ia conseguir. E aí é onde você entra com o Evangelho. Porque sim, aquela pessoa pode ser aquela mala toda que ela falou que ela é. Mas ela ainda assim precisa amá-la. O trocadilho aí, vocês entenderam. Ainda assim. Porque amar, meus irmãos, a pessoa doce, adorável, né, e querida que vive com você, meu amigo, aí é mole. Aí não precisa de cristianismo. Então a pessoa do mundo ama a gente assim. E eu mostrei para ela que, na verdade, o problema era o pecado dela, que a impedia de amar aquela parente. E aí é que você entra com o Evangelho. Aí essa tijolada, meus irmãos, quando a pessoa recebe, ela começa a perceber, né, que há algo muito errado na sua própria vida e que precisa ser modificado. É aí que você leva a pessoa a entender a necessidade de perdão de Deus. No próprio evangelismo ficou claro qual era um dos pecados na vida daquela pessoa. Um outro já havia ficado mais claro anteriormente: autojustiça. Se achava muito boa. É engraçado, irmãos, que as pessoas se acham muito boas, mas ainda assim dizem, nós somos todos pecadores. Mas eu só não sou tão pecador como fulano. Então, no meu padrão de bondade, ele está lá embaixo, reprovado, segunda época, já na segunda divisão. Mas eu estou aqui dentro da Libertadores, estou bem. Estou em primeiro lugar não, mas estou indo bem. Porque o nosso medidor, meus irmãos, de bondade, geralmente tem a nós como padrão. É mais ou menos como se eu dissesse assim, presta atenção. Vamos supor que eu tenho 1,50 m, né? E aí eu digo assim, é duro as pessoas que são baixinhas, né? Esse pessoal que tem 1,49 m, 1,48 m. Então 1,50 m não é baixinho? Não, porque eu sou o padrão que eu estou medindo. Aí quando eu encontro uma pessoa de 1,51 m, rapaz, tu é alto, hein? E tem algumas outras criaturas, por exemplo, que são praticamente avatares, né? Então, perto dessa medida aí. Não, a gente não faz isso com a nossa bondade? No evangelismo, geralmente eu ajudo a pessoa a compreender que o padrão, o nosso medidor está quebrado. Porque o padrão de bondade, quem é mesmo, irmãos? Cristo. Não use nem Deus, porque aí complica para a pessoa. Use aquele que foi homem, ato falho. Aquele que é homem, como nós somos. Não se esqueça disso, ele continua sendo um ser humano. Ele não largou, né, quando Atos 1 vai embora, ele largou o corpo para trás, não. Ele levou junto, o corpo ressurreto. Certo? Então é importante nós destacarmos qual é o verdadeiro padrão de santidade. Aí você vai levar a pessoa à necessidade de entender o perdão de Deus. Era bom no microfone. Leva ali para a Marcela rapidinho, quem está com o mic aí. Marcela, ajudante de palco aí, por favor.
Eu acho interessante que é algo que eu acho que é preciso ressaltar, a questão de se relacionar. Porque evangelizar exige essa questão de se relacionar. Se eu não me relaciono com pessoas incrédulas, é difícil de eu conseguir evangelizar. E essa semana eu fiquei muito triste de ouvir um relato de uma pessoa que trabalha com uma pessoa crente, reformada, e essa pessoa não fala do evangelho, pelo contrário, dá um testemunho péssimo. Eu disse, olha, estou muito triste de ouvir isso. De anos de trabalho, a pessoa nunca convidou para ir à igreja, a pessoa nunca procurou se relaciona só com quem é crente do trabalho. E isso é algo muito sério, muito grave, quando a gente se exclui de lidar com pessoas que realmente precisam de Cristo. Porque nós precisamos também, diariamente. Então, essa questão do relacionamento é muito sério. Quando fala de amor, eu sempre bato nessa tecla. Não é desabafo, não é por problema meu, nenhum. Eu bato sempre nessa tecla. Não existe afinidade, existe amor. A Bíblia fala de amor incondicional. Cristo ele amou, ele conviveu com todos. Ele conversou com a prostituta, ele conviveu com fariseus, ele conviveu com todos, porque ele passeava por todos os lugares. Porque eu, como cristã, vou escolher com quem me relaciono, eu vou escolher com quem eu falo. Se eu estou no meu local de trabalho, eu só falo com meus irmãos crentes, porque é da minha família da fé, e os outros. Né? Só um exemplo final, pastor, no meu trabalho, eu tenho um rapaz que é espírita. E tem uma senhora que é dessa igreja aí da esquina, e ela execra esse rapaz, porque diz que ele é filho de Satanás, porque o viu vendo um livro espírita, né, dos espíritos. Ela disse, você é de Satanás, você é macumbeiro. E ele veio conversar comigo, se a gente se relaciona tão bem. Eu não concordo com o espiritismo dele, com a fé dele, mas eu sou muito amiga dele e a gente fala de Cristo sempre para ele. Então, isso é se relacionar. Tal qual Jesus não concordava com o judaísmo de Nicodemos. Exatamente. Esse tipo de postura, irmãos, que eu estava mencionando mais cedo, isso fecha as portas do evangelho, não abre de jeito nenhum. A questão não é você concordar com o que a pessoa pensa, é tratá-la como simplesmente um ser humano, tratá-la como alguém com dignidade. Outra questão, Marcela, do que você está falando, mesmo quando me relaciono com descrentes, eu escolher os mais bonzinhos, né? Porque com certeza você tem no seu trabalho aquele que é carne de pescoço, que ninguém gosta. Meu irmão, essa é a pessoa que mais precisa do evangelho ali. Pelo menos do ponto de vista exterior humano, que é onde a maldade, a antipatia humanas mais estão transparecendo, é a pessoa que mais precisa de transformação de vida. Então, de novo, não, você olha assim no seu trabalho, né, e vê aquela pessoa que chega e traz salgadinho para todo mundo, e não sei o que, é que sempre lembra do aniversário de todo mundo, sabe? Faz arroz de festa, tudo é popular com todo mundo e tal. Meu amigo, se aproximar desse é mole. E não que você também não deva, deve. Mas perceba que há pessoas, da vez que sejam amarguradas dentro do seu meio de trabalho, pelo histórico de vida da pessoa. Ela talvez nunca teve alguém que estendeu a mão para compreender a luta que ela está passando. Ela precisa de um ombro amigo, de um ouvido. E você pode mostrar a ela também o Evangelho. Não é só para quem está fácil, né, e aberto para você. Uma outra questão do que a Marcela está falando, irmãos, é a questão do nosso evangeliquez. Né? Gente, eu conheço crente que dá graça e paz quando chega no ambiente de trabalho. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Você está num ambiente misto com crentes e descrentes, aí você chega e gosta de, desculpe a expressão, esfregar a sua espiritualidade na cara de todo mundo. Aí chega, em vez de dar como toda pessoa sã da cabeça, dar um bom dia, ele diz, graça e paz. Eu acho difícil que isso vá abrir as pessoas para ouvir o Evangelho. Muito. Porque você passa uma postura pedante, sabe? Uma postura altiva. Eu me lembro, irmãos, que depois de ter quase um ano no seminário, e onde você convive quase nada com descrentes, porque o meu seminário era internato, né, era interno, e a gente só ia para o fim de semana para trabalhar nas igrejas, então eu brevemente convivia com descrentes, no ônibus, etc., onde eu tentava ter a oportunidade de testemunhar, e às vezes lá no ministério, nas igrejas,
quando tinha alguém na casa da pessoa e assim por diante. Então, muito pouco. Então, quando eu voltei para o Rio, eu fui trabalhar na Benetton. E uma vez eu estava no ônibus indo para levar o malote, né, para a central lá em Ipanema, e a gerente estava comigo no ônibus. E aí fomos conversa vai, conversa vem. Ela me deu uma tijolada que eu nunca mais esqueci. Ela falou para mim assim, abre aspas, você é espiritual demais, fecha aspas. Não, pastor, isso foi um elogio. Não, não foi. O que ela quis dizer é que a minha postura, a minha linguagem estava lá na estratosfera. E de lá eu olhava para ela que estava aqui no subsolo. E eu fazia isso sem perceber. Nem um aninho de seminário. Aliás, calor é barra de qualquer maneira, né? Dose para leão, mas... Entende o que eu quero dizer, meu irmão? Fale português com as pessoas. Fale a linguagem delas. Bem, quase toda, né? Não precisa falar palavrão, nem nada disso, não é isso. Uma vez eu fui repreendido por uma irmã porque eu usei gíria no evangelismo. Isso é o cúmulo do legalismo, da religiosidade. Não, eu não chamei Jesus de cara, não, nada disso não. Falei alguma coisa como assim, falou, coisa típica de carioca. Aí você vê as pessoas, acha que você deve evangelizar, né? Muda o tom de voz, muda a entonação, chama a pessoa de varão. Então, varão, Deus tem um plano na sua vida. Lembra daquela história que eu contei que o meu amigo se converteu, até o sotaque carioca foi embora? Ainda tem. Ainda tem aqueles que metem o grego e o hebraico que aprenderam no meio do evangelismo. Já pensou? Vem anunciar a mensagem de Yeshua. Conheces Yeshua? Não, mora por aqui? Essas distorções, meus irmãos, provocam um desserviço ao evangelho e ao evangelismo. É tão simples, são duas pessoas batendo um papo. A diferença, meu irmão, é que você tem uma enciclopédia de conhecimento espiritual que você tem que explicar para uma criança de 6 anos. Eu não estou chamando o incrédulo nem de infantil, nem de imbecil, não. Mas ele desconhece o que você está falando. Você já teve um professor, ou 2 professores, um que você diz assim, rapaz, parece que ele está dando aula em sânscrito, eu não entendo nada. Aí você teve outro professor que ensinou a mesmíssima matéria, e você, rapaz, esse cara é mágico, eu entendo tudo que ele fala. Pronto. Os 2 sabem, só que esse aqui sabe para ele. Ele dá aula em sânscrito. Sabe que é a língua das cobrinhas lá da Ásia, né? E esse aqui, a gente fala, tem uma expressão em inglês que é pegar a jarra de biscoito e colocar no nível da criança, né? Geralmente a jarra de biscoito está em cima do armário. Então o adulto tem que pegar e colocar em cima da mesa e abrir para a criança poder colocar a mão e pegar o cookie, o biscoito. O bom pregador, o bom evangelista, ele vai pegar aquela coisa complicada lá de cima da prateleira e vai colocar onde a pessoa pode meter a mão e dizer, é só isso? Então eu quero esse Jesus. Compreendi o que você falou. Às vezes, o senhor vai dizer, ainda que compreendeu, que ela prefere seguir com a vida dela, mas fizemos o que deveríamos fazer. Nos textos abaixo, podemos ver a ênfase dos apóstolos no arrependimento e fé, para que se obtivesse a promessa do perdão dos pecados. Vamos então, irmãos, para os nossos textos. Atos 2:38. Depois Atos 5:31. Pedro respondeu, arrependa-se e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Muito bem, perdão dos pecados, né? A essa altura do campeonato, você tem que lembrar que ele estava numa cultura que compreendia direitinho o que era pecado, uma cultura basicamente judaica, né? Então, a cultura ajudava que essa expressão fosse plenamente compreendida. Eles, vindo de uma cultura e religiosidade judaica,
sabiam que o perdão de pecados estava relacionado com o sacrifício de animais, porém não estava resolvido por eles. E assim, quando Pedro fala do que ele falou, apontando Jesus como sacrifício final, a ficha cai no lugar direitinho. Atos 5:31. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Jóia. De novo, dar a Israel, ele está tratando primordialmente nessa etapa de Atos com os judeus, mostrando que o perdão dos pecados vinha através de Jesus. Textos simples, diretos, né, que não tem como pular a parte final do versículo. Arrependimento e perdão de pecados. Atos 13, 38 a 39, já tínhamos lido, mas vamos ler de novo. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é programado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Ok. Versículo 38, ele fala sobre o perdão dos pecados. No versículo 39, ele explica aquilo que eu acabei de falar. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Nós vamos tratar disso, irmãos, no próximo slide, mas é importante você compreender a cultura e a religiosidade da pessoa, certo? Ele fez aqui mesmo um elo perfeito, mostrando que o peso que eles traziam por causa da religiosidade judaica, Jesus resolvia o peso da culpa. Porque o sangue de bodes e de ovelhas e de bois e de o que quer que seja, não resolvia o problema do pecado. Hebreus vai tratar bastante disso, certo? Que é a consciência pesada pelas obras mortas, as obras do pecado, que agora o sangue da nova aliança resolve. Último texto, 16:31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Muito bem. Texto do carcereiro filipense, né? Em que ele recebe essa frase sobre crer no Senhor Jesus e ser salvo. Obviamente isso inclui o perdão dos pecados. Então, meus irmãos, perceba que essas três partes da nossa pregação, ela constitui um todo que não pode ser quebrado, que não pode. Vou voltar aqui os slides onde estão eles aqui. Olha, nesse não. Tá aqui atrás. Que não pode ser diminuído. Você precisa incluir todos eles. Logo, logo vou achar, porque a imagem está tão pequenininha que a minha... Bum! Quem é Jesus, o que ele fez? O aviso sobre o julgamento de Deus e a promessa de perdão diante de arrependimento. Como eu falei, irmãos, está disponível online isso aí para você assistir de novo, ouvir novamente. O slide em si vai ser colocado no grupo da igreja do Facebook, lá você pode baixar se quiser. Por que eu estou dizendo isso? O objetivo nosso aqui não é você fazer depois uma colinha, botar na mão assim, agora vem a parte do arrependimento. Isso a gente estuda e aprende e lê os versículos de novo. Agora, lê esses versículos mais atentos àquilo que está sendo destacado. Isso se torna algo natural no seu evangelismo. Eu não consigo, irmãos, evangelizar hoje, depois de tantos anos, sem mencionar essas coisas. Aquilo que eu falei, eu me sinto fazendo uma propaganda enganosa. Seria mais fácil falar assim, então, está com que problema no casamento? Então, eu quero orar pela sua vida. Porque Jesus é a solução para tudo. Olha que lindo. É ou não é bonito? Só não é verdadeiro. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não é a solução para tudo? Sim. Ou ele é a solução para tudo? Exato. Se ele quiser, ele restaura o casamento. Se ele quiser, ele resolve o problema financeiro. Se ele quiser, ele tira o filho das drogas. Ele cura a enfermidade. Se ele quiser. Agora, uma coisa eu sei. Quando ele escolhe alguém, ele sempre quer salvar. E isso eu posso pregar. Que se a pessoa, meu irmão, chegar ao arrependimento e fé, os quais só vêm através do toque do Espírito Santo, Jesus não vai dizer assim, esse aí se arrependeu e creu, mas esse aí não está afinal.
Ele nunca vai proceder assim. Então, isso eu posso pregar. Então, esses elementos se tornam naturais, de certa forma, na sua pregação. Agora, o detalhe antes da gente continuar. Se torna natural naquele que prega, né? Porque se eu não prego, é difícil algo se tornar um hábito se eu não pratico aquilo, não tenho costume daquilo na minha vida. Muito bem. Depois desses 3 pontos que são conteúdo da nossa pregação evangelística, nós vamos tratar de algumas aplicações para a igreja de hoje. Eu acredito que é aí que nós vamos ficar. Muito bem. Aplicações para a igreja de hoje. A mensagem do Evangelho é imutável. Nos dias de Jesus e dos apóstolos e nos dias de hoje, ela precisa ser. Ela não mudou. Os homens mudaram, mas a necessidade que o Evangelho endereça nas pessoas não mudou. Então, o homem que adulterava no primeiro século, ele adultera no 21º século, que mentia, continua mentindo, que idolatrava, continua idolatrando. Então, os pecados, eles se manifestam de maneiras mais modernas, tá? Mas não mudou. Continua sendo a mesma coisa. O pecado da lascívia do primeiro século se manifesta de maneira diferente no 21º século. Claro, ninguém acessava a internet no primeiro século para ver pornografia. Nem eletricidade tinha. Então, as manifestações que você vê hoje mesmo são as manifestações dos mesmos pecados. Certo? Não tinha lista da Odebrecht no Império Romano, mas tinha corrupção. Tinha roubalheira. Então, as manifestações eram outras. Certo? Então, você não pode tratar como se o homem tivesse mudado, quando na verdade o homem piorou. Em termos morais, em termos religiosos, em termos espirituais e éticos. Então, se eles são os mesmos, os homens e as necessidades, a mensagem é a mesma também. E ela precisa ser o quê? Letra A. Culturalmente relevante, mas nunca adulterada pela cultura. O que é isso, meu irmão? Vamos supor, por exemplo, que você está trabalhando com um negócio bem diferente do nosso, uma tribo. Ok? Então, você precisa compreender como aquela tribo, como aquela etnia encara aquilo que você, pela Bíblia, chama de pecado. Porque pode ser que ele não chame de pecado. Quer um exemplo? O clássico de Don Richardson, o Totem da Paz, aonde ele vai evangelizar uma tribo que admirava, exaltava, idolatrava a traição. Então eu estou aqui, já sou amigo do Tiago há 4 anos, né? Já ganhei a confiança dele, ele já me deixa o filhinho dele lá em casa para brincar com os meus, para tomar conta e tal, né? Ele me empresta até a escova de dente dele, isso é totalmente confiável. E aí depois de engordá-lo, esse é o termo que essa cultura chama, eu vou, o mato e o como. Eles eram canibais também. E aí aquela história de como eu enganei durante 4 anos, para depois poder apenas servi-lo no jantar, torna a minha fama. Agora adivinha quando essa tribo ouviu a história de Jesus? Quem que eles idolatraram? Judas. 3 anos. Virou herói da tribo. E Don Richard se viu desesperado. Porque eles entenderam a parte errada da mensagem de Jesus, da história de Jesus. Entendeu? Então você precisa conhecer a cultura. O que ele fez? Ele adaptou? Não. Ele não mudou nada. Ele respeitou a cultura, só que ele foi explicando biblicamente como aquilo era errado. Pastor, mas isso não fecha portas? Às vezes sim. Porque a pessoa não quer ouvir que aquilo que ela acredita é errado. Você pode fazer com um sorriso no rosto, com um jeito, com tato, mas a pessoa não vai gostar da mesma maneira. Então tem que ser culturalmente relevante, mas não pode adulterar a mensagem do Evangelho. Só para terminar a história, para quem não conhece, ele descobriu uma outra característica da cultura, que era, né, família da Suami está brigado com a minha, porque afinal de contas eu traí o filho dela e comi o filho dela, né, no jantar. E aí já se passou 10 anos dessa rixa, tá? A gente quer parar com isso. Aí o que eu faço? Nós trocamos filhos. Né? Eu dou o Azaf para ela, né? Pego Yasmin, que é mais bonita, para mim.
É claro, o filho homem feio, uma menina bonita para mim, pronto. E aí nossa família agora está em paz, porque nós trocamos, aliás, o título do livro não é nem o Totem da Paz, é o Filho da Paz. Aí Don Richardson, ó, o homem estava em conflito com Deus. E Deus deu seu filho para fazer a paz. E detalhe, não pegou o filho do homem de volta. E aí naquela ponte ele começou a tecer a base do evangelho e um grande avivamento irrompeu naquela etnia. E a história se prolonga até os dias de hoje. É um livro maravilhoso para se ler. Se eu não me engano, eu comprei uma edição, está na nossa biblioteca. Eu comprei sim. Bem, ele foi culturalmente relevante, mas não adulterou, por causa da cultura, a mensagem do Evangelho. Certo? Hoje em dia, meus irmãos, tem muita essa história de igreja underground, igreja disso, igreja daquilo. Eu não sei se eu gosto muito disso, não. Que eu acho que se você tem que fazer uma metamorfose, uma adaptação brutal da igreja para que a pessoa possa aceitar, será que a pessoa está realmente querendo o evangelho ou querendo uma coisa que fique confortável? A igreja ela não precisa ser cultural, ela é neutra. Aqui nessa igreja, do jeito que ela é, vai estar o roqueiro, o cara que gosta, que detesta rock, o que anda de skate, o outro que não sabe andar nem de bicicleta. Não importa. O bonito da igreja, meus irmãos, é a diversidade. Da multidão dos que creram, era só o coração. Multidão, tem gente ali de tudo quanto é jeito. No começo a igreja tentou manter uma identidade por demais judaica, o Espírito Santo interveio. Atos capítulo 8, perseguição começa e eles são espalhados e por onde vão, pregam o evangelho. E aí começa um enxame de gentios. E eles começam a entender que a igreja não é mais um outro lugarzinho para judeu, né? Diversidade. Letra B. Apropriadamente contextualizada, mas nunca modificada pelo contexto. Tem a ver um pouquinho com a letra A, mas é um pouco mais profundo. E tem a ver, meus irmãos, de novo, com exageros que há em você fazer a igreja, né, como se fosse uma embaixada daquela cultura. Então você tem a igreja que tem a necessidade de se contextualizar de tal maneira que acaba corrompendo a mensagem modificada por aquele contexto. Acho que o exemplo mais absurdo disso é a tal da igreja inclusiva, que é a igreja dos homossexuais, né? Então a mensagem foi deixada de lado, o que a Bíblia fala não importa, porque importante é o amor, claro, sempre o amor, e atrair as pessoas para dentro da igreja. Certo? Então, meus irmãos, a pregação do evangelho não pode passar para a pessoa que está tudo bem com a vida dela. Talvez algumas questões, provavelmente algumas questões vão ser tratadas mais no discipulado, com certeza absoluta. Mas não pode a pessoa ficar convicta do seu pecado, eu digo convicto do seu pecado, assim, eu faço isso porque eu sei que eu quero fazer isso, e a pregação da igreja, ou do discipulado que seja, ou do próprio evangelismo lá atrás, não ter deixado para a pessoa claro que ela precisava mudar de vida, ou eventualmente precisa mudar de vida. Claro que existem exageros. Por exemplo, de vez em quando o pessoal reclama nas redes sociais de igrejas, que a pessoa chega na igreja toda tatuada, e aí já fala que ela está em pecado, e sei lá o que e tal. Eu já não sei nem quantas vezes eu tive que responder essa pergunta sobre tatuagem, né? E alguns até vão falar que a pessoa vai ter influências espirituais, porque um pouco de agulha e tinta passou na pele dela, e assim vai. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que há exageros de pessoas que querem, né, proibir chamar de pecado aquilo que a Bíblia não proíbe nem chama de pecado. Isso é de um lado. No outro lado do espectro, as pessoas chegam na igreja com necessidades claras de mudança na sua vida, nessa ou naquela área, e a igreja vai aplicando a boa e velha e moderna, né, não é velha, tolerância. E a coisa vai ficando, vai ficando, vai ficando. Por que as pessoas gostam dessas igrejas, esses enlatados, que nós estamos aqui na vizinhança e está tanto por aí? Você não tem compromisso com aquela igreja local, de membresia, inclusive.
E nós estudamos como uma das marcas de uma igreja saudável, né? Não tem compromisso de membresia. É um supermercado, que você é um cliente, você vai, pega a sua bênção, entre aspas, e vai embora. Passa no caixa, paga o seu dízimo, está tudo combinado. Só que não, porque não combinaram com Deus. Diferentemente, meus irmãos, uma comunidade bíblica da fé, você congrega, você compartilha, e nisso, com certeza, algumas características suas vão ser percebidas e precisam ser confrontadas, como vice-versa. Talvez você perceba no convívio com o irmãozinho ou a irmãzinha que ela tem uma tendência de moradora de vila, né? Gosta de ficar na janela fofocando a vida dos outros. E você percebe isso na vida da pessoa. É seu papel, como irmão em Cristo, chamá-la à parte e falar sobre isso. Ou seja, você não vai tolerando o pecado, mas você vai sendo instrumento na vida daquela pessoa. Claro que a gente já está falando isso num momento pós-evangelismo, mas começa lá, né? No evangelismo, na igreja de hoje, a mensagem do evangelho. Letra C. Simples ao entendimento, mas nunca diminuída de seu conteúdo. Lembra do negócio do jarro de biscoitos, né? Então, meus irmãos, nós já tratamos isso agora há pouco. Não use evangeliquez, não use linguagem complicada, né? Não precisa pegar a teologia sistemática de Gruden para pregar o evangelho, não precisa nada disso. A mensagem do evangelho é tão simples que até uma criança pode e precisa compreender. Agora, de novo o desafio é nós sermos simples, mas não sermos superficiais. Entende como isso é desafiador? Porque você não pode ser complicado na sua linguagem, mas não pode ser ralo, não pode ser diluído, não pode ser superficial. Pastor, como é que eu faço as duas coisas? Bem, para não ser ralo, não ser diluído, é aquilo que nós vimos agora há pouco. As 3 partes integrantes da mensagem da pregação do Evangelho. Certo? E a primeira parte, para você não ser complicado, é deixe a erudição para a aula de teologia. Deixe a erudição lá para o encontro do Goethe. Deixe a erudição para o momento que você está lá com os irmãos da igreja, conversando sobre coisas mais profundas da doutrina, da teologia. Ótimo, nenhum problema com isso. Há um momento, né, da erudição, da profundidade. Outro dia nós estávamos lá discutindo latim no grupo dos homens. Acredite se quiser, mulherada. Lembra disso? Ótimo, aquele é o lugar. Talvez um ou outro fica meio que boiando ali, mal sabe português, o pessoal está discutindo latim aqui no grupo. Legal. Mas, irmão, ali a gente está compartilhando. Agora você vai lá no evangelismo e diz assim, você já ouviu das 5 solas da reforma? E há outras 5 coisas que você precisa aprender, 5 pontos do calvinismo. Meu amigo, no evangelismo, além disso não ser evangelismo, a pessoa vai ficar torcendo para você acabar de falar, para poder ir embora, dali te ouvindo só por educação. Como eu disse, meus irmãos, o evangelismo tem que ser tão simples que uma criança tem que ouvir. Né? Quem já fez aí os cursos da APEC sabe como você precisa falar a linguagem da criança. E aí você precisa falar a linguagem da pessoa e da idade com qual você está falando. Né? Lembra do negócio da gíria? Eu estava falando com um adolescente, um jovem. E eu não me arrependo um segundo de ter usado meia dúzia de gíria. Então, meu irmão, foi isso que Jesus entendeu, fez, sacou? Sacou ou não sacou? Hein, bicho? É estranho você me ouvir falando isso, né? E a pessoa escandalizada. Meu irmão, importante que o nome daquela pessoa está no livro da vida. A Bíblia não me fala em lugar nenhum que tenha uma linguagem sacrossanta para falar com as pessoas. Oi? Você se escandaliza, irmã? Pô, qual é? Pode ficar tranquilo, eu não vou usar na EBD não, pelo menos só como exemplo, não para dar aula. E última, letra D. Balanceada, destacando o dom gratuito da vida eterna, mas também o custo do discipulado.
Irmãos, não é para dar um curso sobre discipulado. Mas pregação do Evangelho, você fala sobre, junto com arrependimento e fé, como que a pessoa está se comprometendo a sua vida com Cristo, não com a igreja. Tá? Quantas vezes já me perguntaram, acredito que a você também, então, isso que você está falando assim, o que vocês exigem para ser parte da sua igreja? Aí eu dá vontade de botar a mão na testa, não entendeu nada. Nada. Aí diga assim, esqueça da minha igreja. Deixa eu começar do começo para ver se você compreende que eu não estou lhe falando sobre igreja. Porque é comum, meus irmãos, as pessoas acharem que você está chamando-a para a sua igreja. Agora deixa eu lhe perguntar, você ama o pecador tanto que você está disposto a ser instrumento para ganhá-lo para Cristo, ainda que ele vá congregar em outro lugar? Porque esse deve ser a nossa visão de reino. Então a criatura mora lá no Pintolândia 30. Aí você ganha para Jesus. Mas você tem que vir para a comunidade Batista Videira, viu? Se fosse assim, irmãos, eu nem evangelizava à distância, como eu vivo fazendo. Pessoas estão em outra cidade, outro estado, outro país. Então, se eu posso ganhar uma pessoa em outra cidade, estado ou país e orientá-la, né, para que encontre uma igreja bíblica saudável lá, eu posso fazer também em Boa Vista, caso ela não possa vir. Tem um irmãozinho, um gay para Jesus, mas que vive dizendo, pastor, ainda quero congregar com vocês. Meu irmão, enquanto isso não lhe é possível, questão de transporte, ache uma igreja perto de onde você está. Eu nunca vou dizer para ele, enquanto você não encontra um jeito de vir na nossa igreja, fique em casa. Não! Porque Hebreus 10, 25 fala claramente que não devemos deixar de congregar. Ele mora, conjunto cidadão parece, e não tem carro, não tem moto, não tem nada. Eu vou tentar achei a igreja Batista perto, vá lá. Parece que tem uma congregação da Presbiteriana também. Vá para uma igreja onde a Bíblia é pregada, ensinada, ponto. A mesma coisa, meus irmãos, funciona no nosso evangelismo. Nós não estamos aqui, certo? Para falar do custo do discipulado, para pertencer à nossa igreja, mas para seguir a Cristo. Interessante, né? Jesus fez a mesma coisa. O evangelismo dele, meio explosivo, com o jovem rico, revelou o pecado do coração do jovem, a idolatria dos seus bens, e revelou o custo que ele precisava pagar para seguir a Cristo. Perceba, meus irmãos, ele não seria salvo por vender o que tinha e dar para os pobres. Não era esse o ponto da conversa de Jesus. Ele seria salvo se ele compreendesse seu pecado e em arrependimento desse um passo que comprovava o seu arrependimento vendendo o que tinha e dando aos pobres. E aí Jesus completa, aí você vem e segue-me. Então qual era o custo de seguir a Jesus? Abrir mão do seu pecado. Aliás, Steve Lawson, se não me engano, ou Tim Keller, agora me foge, disse que as pessoas acham que seguir a Jesus vai custar muito. Não. Seguir a Jesus vai custar tudo. Isso precisa também estar presente no nosso evangelismo. Muito bem, meus irmãos. Queria deixar aqui uns 5 minutinhos para alguma pergunta, se houver. Caso contrário, nós vamos orar e encerrar o nosso tempo por hoje. Creio que foi muito proveitoso. Temos um bom adiantamento aí. Alguma pergunta, alguma colocação? Fale-se agora ou cale-se até a próxima EBD. Não? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, meus irmãos, eu quero recomendar, se você não assistiu, assista a primeira e a segunda aula, tá? Semana que vem teremos a nossa 4ª aula e o próximo material para a EBD já chegou, ok? Ele já vai estar disponibilizado na livraria, para quem quiser e puder. E nós vamos falar sobre a vida centrada no Evangelho. Material muito bom. Vamos colocar de pé, meus irmãos, e orar nesse instante, encerrando o nosso tempo aqui hoje. E eu quero... Oi? Então, eu estou achando que a gente ainda vai levar 3 domingos aqui, aí seria no 4º, né? E ainda quero explorar alguns assuntos aqui na questão de evangelismo, mas vamos ver. Nesse momento de oração, irmãos, como fizemos semana passada, queria que você orasse e colocasse diante do Senhor, certo? O nome de 2 pessoas. Não são 2 pessoas que você gostaria que fosse salvo. São 2 pessoas que você tem ou se compromete com Deus de
evangelizar. Ou você tem se envolvido, a convivência, que foi destacada aqui na fala da irmã Marcela, a convivência para evangelizar, ou se você tem feito ou planeja fazer. Agora, meu irmão, é bom você lembrar o que significa, diante da palavra, comprometer-se com o nosso Deus com qualquer coisa, né? Então, é algo muito sério. Mas coloque isso diante de Deus, meu irmão. É incrível como a gente entra para uma dessas coisas aí, tipo Mary Kay, Avon, Inodê, sei lá mais o quê. E a primeira coisa que a gente faz é fazer uma lista de potenciais clientes e potenciais parceiros de negócio. Faz ou não faz? A primeira coisa que a gente faz é senta e faz. Porém, somos muito menos dedicados, disciplinados e planejadores em algo muito mais importante do que o marketing de rede, que é falar de Cristo. A gente fica aí vivendo a vida e esperando que as coisas aconteçam e apareçam. Nem sempre é tão simples assim. Na verdade, quase nunca é tão simples assim. Requer, número 1, escolha, selecione essas pessoas. Número 2, ore por essas pessoas. Número 3, se envolva com essas pessoas. Ok? Vamos fechar nossos olhos e colocar essas vidas diante do Senhor nessa manhã. Senhor nosso Deus, vivemos, ó Pai, em uma sociedade com muitos obstáculos à pregação do Teu Evangelho, como sempre foi em todo o tempo. Os obstáculos podem parecer para nós, ó Deus, muito difíceis, mas assim eram também para os nossos irmãos no primeiro século, no 11º século e agora no 21º século. As pessoas mudam, a cultura muda. E as dificuldades podem ser diferentes, mas sempre são obstáculos que precisamos, pela Tua graça, suplantar para podermos obedecer ao mandato do nosso Deus, do nosso Rei. Queremos pedir, ó Deus, ao Senhor a unção e a capacitação do Teu Espírito, a coragem, a disciplina, e nos envolvermos, de trabalharmos a vida dessas pessoas. E pedimos, ó Deus, a Tua graça de nos apresentar a oportunidade, sem interrupções, de falar de Cristo claramente àquela vida. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos não nos omitir diante daquilo que é a nossa função, a nossa missão, a nossa responsabilidade. Nós já oramos, ó Deus, por essas dezenas de vidas que estão sendo lembradas agora. Oramos, ó Deus, para que o Senhor já trabalhe, através das circunstâncias na vida delas, através, talvez, de outros irmãos, de textos que elas possam vir a ler, talvez de algo que elas encontrem, ó Deus, online, que elas estejam, ó Deus, já sendo trabalhadas pelo Senhor soberanamente, para que nós possamos continuar o investimento, fazendo também a nossa parte, e que o Senhor nos dê a graça de colher, ó Deus, essas vidas para o Senhor Jesus. Abençoa o nosso domingo, nosso culto dessa noite, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.